de corte de leite na verdade, necessitam de suplementação de alimento, principalmente minerais. Dentre as diversas opções, os minerais orgânicos, apesar de mais caros, eles compensam pela melhora na produtividade, na saúde animal. E quem traz os detalhes sobre essa alimentação para a gente é o médico veterinário e colunista aqui do canal, Marcos Rezende, que já está aqui ao vivo. Marcos, bom dia, bem-vindo ao nosso Agromanhã. Bom dia, Marcos. Bom dia, Valdena. Bom dia, Carol. Sempre bom estar aqui nessa sexta-feira batendo esse papo sobre saúde e produção animal. A gente que agradece aqui a disponibilidade. Marcos, vamos esclarecer então nessa suplementação mineral. O que é essa suplementação e a importância disso para os animais no campo? Carol, os pastos brasileiros, os pastos tropicais em geral, eles são, a gente sempre se vangloria muito da quantidade de matéria seca, de volume que tem, só que os pastos, em geral, eles são carentes em alguns minerais, micro e macroelementos minerais, que a gente está falando ali de sódio, de fósforo, potássio, magnésio, cromo, selênio, tudo isso importante para o nosso desenvolvimento. Nós, seres humanos, utilizamos, comemos alimentos, eventualmente a gente faz a nossa suplementação quando precisa. Com os animais também é necessário. Então, como existe uma carência de alguns minerais e algumas vitaminas, a gente precisa suplementar, ou seja, colocar isso aí via aditivos, que a gente chama de sal mineral, né, para que os animais continuem crescendo na velocidade que nós precisamos e com a saúde que nós desejamos. Bom, então não é só o olho do dono que engorda a boiada, né? O dono tem que olhar o coxo para saber se tem se não está faltando suplemento. Porque, na verdade, a gente que acostumou desde cedo na roça a ver direitinho como os avós cuidavam do gado, Carol. Então, assim, na verdade, era aquele salzinho no coxo. E parece que não era para todos. Então, agora a coisa mudou. Então, tanto vai melhorar a produção de leite, como vai melhorar a produção de carne. Mas vamos falar especificamente do leite. Existe algum cuidado a mais com as vacas leiteiras na suplementação mineral? Existe, Valdena. Vaca leiteira, Valdena, ela é a mais exigida. Se a gente tivesse que classificar as vacas, pois, em todas as fases, a vaca leiteira, em fase de produção, em fase também de gestação, ela é a mais exigida, Valdena. Por quê? Ao mesmo tempo que ela tem que ter a sua mantença, ou seja, tem que ter a sua suplementação para ela se manter viva, ela tem que produzir. E o leite, ele demanda uma quantidade gigantesca de minerais, como magnésio, como cálcio, como fósforo. Então, a necessidade para uma vaca dessa, Valdena, vai muito além que o salzinho, somente ali, o cloreto de sódio, né, que dá uma salgadinha, que é importante também, mas a gente tem que colocar outras coisas além disso para permitir que a vaca produza bastante e para que ela não se debilite, porque a vaca, ela vai produzir, só que ela vai acabar se debilitando. A consequência lá na frente vai ser uma vaca que não consegue emprenhar, aí vai reclamar que a vaca não pega a cria, né? Ou então que a vaca tem alguma debilidade orgânica. Então, é aí onde entra a necessidade e a importância de uma correta suplementação. Ô Marcos, e quando a gente fala dos bezerros, né? Qual é o tipo de suplementação ideal recomendada? Vamos pensar no bezerro, Carol. O bezerro, ele está crescendo. Se ele está crescendo, ele precisa de fósforo, ele precisa de fortalecer os ossos e também a musculatura. Então, ele vai precisar dos minerais que participam desse processo. Então, ele vai precisar de fósforo, magnésio, vai precisar de cálcio. Aí a necessidade da gente suplementar com todos os demais, mas reforçar, colocar um pouquinho mais, vamos assim dizer, uma pitada um pouco maior desses suplementos que são utilizados pelo bezerro no seu desenvolvimento. Cada fase, Carol, exige um tempero diferente, ou seja, uma dose diferente de determinados minerais que são mais exigidos em determinados momentos e menos exigidos em outros. Claro, a famosa frase da pecuária, a cria, recria e a engorda. Quem mexe com gado diz que a engorda é aquela fase que mais demora um pouquinho para você alcançar a idade e o peso de abate. Cada vez mais o Brasil está melhorando nisso, que a gente está batendo os nossos animais com menos tempo no pasto, para evitar, inclusive, para tornar, inclusive, a produção mais sustentável, com emissão menor de metano, enfim, todas essas coisas boas que o agro faz. Então, no caso da finalização
eu estou falando aqui de gado de corte agora, o que é preciso para poder aumentar essa velocidade, esse gráfico, para chegar mais próximo do abate? Valdeno, primeiro de tudo, né, pensando nesse conjunto todo que você resumiu, primeiro de tudo, a gente precisa ter boa genética, ou seja, e bem-estar animal. Depois de bem-estar animal e boa genética, a gente vai fazer uma correta suplementação nutricional, uma correta nutrição. E dentro disso, a gente precisa olhar todos os pontos para fazer com que o animal se desenvolva sem dar nenhum tropeção. Qualquer tropeção, Valteiro, vai atrasar em 1 a 2 semanas a terminação desse animal. E no final das contas, isso pode prorrogar, fazer, ao invés de a gente tirar um animal de 24 meses, a gente tirar um animal de 30 meses para o abate. Então é fundamental a gente ficar de olho. Aí tem alguns detalhes, Valteiro. Suplementação nutricional é importante, bem-estar animal é importante, genética é importante. Se tudo tiver ajustadinho, aí a gente começa a entrar nos detalhes. Exemplo, em lugar de eu colocar um mineral livre, mineral convencional, eu entro com o que a gente chama, a tecnologia relativamente recente, que eu entro com os minerais quelatados, minerais orgânicos, que permitem uma melhor absorção, ele tem uma melhor biodisponibilidade. Nessa fase, Valteiro, quando está tudo em ordem, a gente começa a fazer o ajuste fino. E aí a gente começa a ter a verdadeira diferença, sobretudo na terminação, na finalização dos animais. O animal está ali com 120 dias para ser terminado. Cada dia é importante. Então é importante que o animal chegue com a saúde em dia, com a nutrição em dia e com a suplementação em dia. E claro, com o bem-estar animal, tudo em ordem também. É igual um bebê, né? Na verdade, você tem ali aquela lista do que come de manhã, do que come à tarde, do que come à noite. Tem que tratar do bicho, porque ele não vai sozinho, né? O pecuarista tem que cuidar de cada detalhe. Eu tenho uma curiosidade, que eu tenho visto amigos que cuidam de animais, né? Porque você tem o volumoso, que é o capim. Você tem a ração, que é essa mistura de elementos, como a soja, o próprio milho, farelo até de caroço de algodão. Todo mundo faz ali a mistura da ração para levar para o animal para complementar. Tem a parte mineral, que você já falou, mas tem gente que coloca água ali na ração, de que aquela água incha, que não sei o quê. Qual é a verdade sobre isso? E isso é bom ou não? Valteiro, depende. Eu sempre digo isso, quando você coloca água, o animal ele vai ingerir água sozinho. Muitas vezes as pessoas colocam água porque imaginam que vai facilitar a digestão dos animais. Isso é um erro. Quando eu coloco água, se não tiver dentro da estratégia nutricional, eu posso muitas vezes hidratar a minha silagem, eu posso hidratar o meu feno, hidratar o volume. Mas se isso não estiver dentro do planejamento nutricional e a hidratação não for correta, você desequilibra toda a nutrição. O animal, quando ele ingere o alimento, aquele alimento seco, ele tem saliva, Valteiro. A saliva ela é importante para fazer o tamponamento, ou seja, regular o pH. E inicia-se um processo também digestório ali. Quando eu coloco água, eu quebro, vamos dizer assim, eu diluo essa saliva. Então, eu quebro um pouco da minha capacidade de tamponamento, de equilibrar o pH. É importante? Depende, Valteiro. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, essa pergunta é porque eu vi muita gente fazendo isso, sabe, Carol? Carol, alguma perguntinha mais para a nutrição animal, Carol? Marcos, queria só falar para ver se você quer aproveitar o espaço para dar alguma dica aí, um resuminho para quem nos acompanha aqui. O que o produtor, o pecuarista precisa saber? Carol, nesse momento que a gente já não está mais entrando, né, Valteiro e Carol? Nós estamos aqui, já estamos com a estação seca, o pasto já está seco, já está tudo amarelo, o verde trocou lugar pelo amarelo. Agora, não tem que pensar duas vezes em iniciar uma suplementação de seca para quem está falando de pecuária. É o momento da gente lançar a mão dos proteinados, é o momento da gente lançar a mão dos ureados e fazer uma correta suplementação. Não se admite, numa pecuária moderna, como vocês muito bem destacaram, o boi sanfona, aquele boi que emagrece agora na estação seca e vai voltar a engordar na estação chuvosa. Não, é possível fazer o boi continuar engordando, mas para continuar engordando é fundamental fazer uma boa suplementação. E não existe boa suplementação, Carol e Valteno, sem a correta orientação de um bom técnico. Um bom zootecnista, um bom veterinário, um bom nutricionista, que as indústrias fornecem muitas vezes, e seguir a recomendação.
fazer as coisas de cabeça, sem orientação técnica, o risco de errar é muito grande. A receita do seu vizinho pode não servir para o seu gado. Então, busca orientação para a sua propriedade, para cada lote, para cada categoria animal. Claro, além de fazer bem para os animais, faz bem para o bolso, porque você vai acabar não gastando desnecessariamente com... Enfim, de maneira errada. Você vai economizar, vai fazer bem para o animal e no final você vai ter lucro. Marcos, bom fim de semana para você. A gente se vê na semana que vem. Eu que agradeço. Até lá, Valtene e Carol. Tchau, tchau, Marcos.